Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar o nosso devocional de hoje. Já vai enviando para todo mundo. Paz do Senhor, pastora Joyce. Já compartilha o link do devocional com todo mundo. Boa noite. Boa noite, paz do Senhor. Vamos entrando, vamos compartilhando o link do devocional. Luana já tá com a gente, paz do Senhor, Luana. Maria tá com a gente, que bom ter você por aqui. Já envia aí o link para Dárcia, já compartilha com todo mundo. Que aqui é assim, quem chega primeiro manda pra outra. Gente do céu, eu tô numa correria hoje que vocês não estão entendendo. Esse final de semana eu estive fazendo a conferência de mulheres, né, da Camila Vieira, desse devocional que a gente tá fazendo. A conferência era em São Paulo, dessa vez não foi possível ir, né? Mas eu participei da conferência online, assim, foi muito bom, foi extraordinário. As palavras muito pontuais, muito assim, ligadas àquilo que Deus já tem falado ao meu coração, sobre florescer, sobre frutificar. E aí quando eu, por conta da conferência, né, que terminou 1h da manhã, meu sábado ficou totalmente focado nisso, então as coisas acumularam um pouquinho. E aí eu falei, eu preciso ir no mercado fazer compra pra mim fazer janta, pra mim organizar minha semana. E aí eu corri lá antes do devocional começar, voltei lá meu cabelo, tô de cabelo molhado, porque não deu pra secar, não deu pra arrumar, mas estamos pontuais no horário. O importante é a palavra ser ministrada, é a gente refletir no nosso devocional de hoje, é a gente estar aqui junto. Paz do Senhor. A Dárcia tá no do Mateus ou é o Mateus mesmo? Paz do Senhor, Dárcia. Assim, falei, Maria, manda pra Dárcia. E o nosso devocional de hoje é um tema assim muito forte, que completa, né, esses dias que nós estamos ouvindo, e depois a gente começa um novo bloco, que é plenitude na eliminação do orgulho. Então agora, a partir da semana que vem, o caldo vai engrossar, como diz o povo. Começa a ficar mais chicote, mas é o que a gente precisa ouvir, né? O evangelho ele tem muito de confronto e pouco de conforto. Então o evangelho que não nos confronta, ele não nos muda. Por isso a gente precisa meditar na palavra, por isso a gente precisa ouvir a palavra e receber a palavra. Então, já manda aí aviãozinho para 3 pessoas. Kelly acabou de entrar com a gente. Manda para Fernanda, manda para sua mãe, manda para todo mundo. Envia aí para 3 mulheres os aviãozinhos para a gente poder começar. Dou sempre 10 minutinhos aí de tolerância para quem se atrasou. Quem tá no grupo das mulheres da igreja, compartilha o link da live lá no grupo para ninguém ficar de fora. Avisos, né? A gente está finalizando o mês de março, dia 12 de abril vai ser nosso encontro de mulheres, vai ser extraordinário. Vou transmitir aqui no meu Instagram também, para quem não puder estar com a gente presencialmente. E lá eu vou revelar algo novo que está por vir aí no mês de junho. Já comentei com algumas pessoas, acredito que alguns já saibam o que seja, mas quem estiver presente no nosso encontro de mulheres de abril vai ter acesso em primeira mão a essa novidade. Vai ser uma bênção, se Deus quiser. Então, se você quer saber, vá no nosso encontro de mulheres, haverá uma palavra poderosa, haverá uma saudação poderosa com uma pessoa que está na nossa live. Não vou citar nomes para não gerar expectativas, mas ela sabe quem é. Vamos ter louvores, adoração, brindes, vai ser tremendo como sempre tem sido.
Então manda para todo mundo, envia o link aí pra gente já poder ganhar tempo e ministrar a palavra, porque após minha live, pastor Ayrton tem aula de teologia, então eu não posso me delongar, não posso ultrapassar meu tempo aqui. Então, quanto mais rápido a gente chamar todo mundo, mais rápido a gente transmite a palavra e fica com a sensação de dever cumprido, né? Porque é bom começar, mas terminar as coisas é melhor do que começar. Eu sou de Trindade, Goiânia. Aí, ó, Maria dando testemunho aí que o último encontro de mulheres foi maravilhoso. Bacana, gente. Depois eu vou colocar lá para vocês comentarem, dar o testemunho de vocês de como que tem sido esses encontros. Estão prontas para o nosso devocional de hoje? Já enviou para todo mundo? Já falei do nosso encontro? Vamos começar com a oração inicial, enquanto o pessoal chega? Espírito Santo de Deus, nessa noite eu me coloco diante da Tua presença, Pai, me colocando à disposição como vaso na mão do oleiro, disponível, Senhor, para que o Senhor possa me usar, para que o Senhor possa falar comigo através dessa palavra, para que o Senhor possa falar através de mim, através dessa palavra. Que o Senhor venha, Senhor, falar aquilo que lhe apraz, aquilo, Pai, que está no seu coração, aquilo que o Senhor tem de direção para a nossa vida, que o Senhor tem de direção para a nossa casa, que o Senhor tem de direção para cada área, Senhor, que nós estamos orando, que nós estamos clamando. Não estamos aqui por falta de opção, não estamos aqui por falta do que fazer, mas estamos escolhendo a melhor parte. Estamos escolhendo tirar um dia da nossa semana, no início da nossa semana, para meditar na Tua palavra, para entregar o nosso tempo a Ti, para renunciar, Senhor, às outras coisas, enquanto estamos aqui meditando na Tua palavra e ouvindo a Tua voz. Espírito Santo, eu te peço, fala conosco através da Tua palavra. Pai, fala conosco aquilo que o Senhor deseja falar, não aquilo que nós queremos ouvir. Resistiu de pedir para Deus. E é tão interessante porque quando a gente medita no tema desse devocional de hoje, na live, né, na conferência que eu estava participando, teve uma passagem que falou muito comigo, porque eles contaram um testemunho, né, de um homem, um evangelista, que ele só pediu 3 coisas na vida dele toda para Deus. Ele pediu que ele tivesse uma bicicleta, uma mesa de escritório e uma cadeira de escritório. E ali ele sempre pedindo, sempre clamando a mesma coisa. E ali em um determinado momento ele se cansa de clamar aquilo e Deus tem misericórdia dele e vai falar com ele, vai dar uma direção para ele quanto àquilo que ele tem clamado. E ali Deus vai falar para ele, mas qual é o modelo da bicicleta que você queria? Mas qual é o modelo da mesa de escritório que você queria? Mas qual que é o modelo da cadeira que você queria? Tem inúmeras cadeiras, inúmeras mesas, inúmeras bicicletas e você não recebeu até hoje o que você tem pedido porque você não tem sido específico na sua oração. E aqui a gente percebe que a Bíblia nos ensina que muitas das vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E ali eu me lembrando da minha trajetória, me lembrando de algumas experiências que eu já tive com Deus. E todo mundo que casa quer casa, né? Hoje a gente tem o desejo de ter uma casa própria, todo mundo que casa quer ter o seu lugar, né, a sua casa. E quando eu me casei com a Ayrton, ainda muitos novos, né, eu com 18 anos, ele tinha 22 e a gente tinha muito desejo, eu tinha muito desejo de ter minha casa própria. E antes mesmo de me casar, eu comecei a orar e eu comecei a pedir para Deus, Senhor, me dá minha casa. Senhor, eu quero muito a minha casa própria. Senhor, eu tenho um desejo de ter minha casa. E ali eu comecei a ser específica na minha oração.
Falei, Senhor, eu quero que a porta seja assim, eu quero que a janela seja assim, eu quero que o portão seja assim, eu quero que o piso seja assim. E eu especifiquei algumas coisas para Deus. E a gente olhou muitas casas, a gente olhou várias casas. E eu meio que me esqueci das especificações que eu tinha feito. E a gente fez uma campanha, o Senhor falou com a gente e Ele nos entregou a nossa casa. E quando a gente estava lá dentro, já organizando as coisas, já fazendo mudança, eu comecei a observar que da mesma forma que eu havia pedido, Deus havia me entregue. O piso que eu pedi, a porta que eu pedi, tudo, o portão que eu pedi, tudo que eu havia pedido, o Senhor havia me entregado naquela casa. E é tão interessante que 5 anos depois eu troco de casa. E agora, nessa casa, né, que eu estou, tem as mesmas especificações que eu fiz para a primeira casa. Assim, chega, meu coração arde, porque da mesma forma que eu pedi o piso da outra, da mesma forma que eu pedi o portão, da mesma forma que eu pedi algumas coisas, eu recebi da mesma forma. Então, assim, quando a gente é específico para Deus, Ele realiza. Eu não quero te falar que Deus é obrigado a fazer algo da forma que você quer, não. Mas muitas das vezes Ele quer intimidade com a gente, Ele quer que a gente seja claro naquilo que a gente quer. O que você deseja? É tão interessante porque todos os milagres, não digo todos, mas a maioria dos milagres que Jesus faz no Novo Testamento, Ele vem perguntar para a pessoa o que você quer que eu te faça, o que você precisa, o que você deseja. Gente, presta atenção. Jesus chega para um cego e pergunta o que ele quer. Todo mundo sabia que ele queria ver, mas Jesus precisa que a gente manifeste a nossa vontade, manifeste o nosso desejo. Ele vira para um paralítico e fala: você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer andar? Então entenda que Deus muitas das vezes vai nos perguntar o que nós queremos. Muitas das vezes Deus quer ouvir de nós qual é o nosso desejo, qual é o desejo do nosso coração. Você pode estar pensando nesse momento o que isso tem a ver com o nosso devocional de hoje. E o nosso devocional de hoje é o que você desistiu de pedir para Deus. Às vezes você vai fazer uma oração e ela vai demorar anos para ser respondida. Às vezes você vai fazer um pedido para Deus, um pedido específico: Senhor, eu quero assim, eu quero dessa forma, eu quero desse jeito. Mas vai passar um tempo e parece que a resposta não chega. Ei, não desista de pedir para Deus. Não desista de clamar a Deus. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que procura acha. O texto de Mateus 7, versículo 8 diz: peçam e serão dados, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Ei, se você está buscando, se você está clamando, em algum momento Deus vai mover os céus e a terra e vai te responder. Às vezes pode parecer que está demorando, às vezes pode parecer que o céu está fechado, às vezes pode parecer que Deus não está te ouvindo, não tem sinal, não tem indícios que Deus vai fazer, mas entenda que Deus não precisa de muita coisa para fazer coisas grandes na sua vida. Ele não precisa de sinais grandes para mostrar que Ele vai fazer algo grande. Quando nós meditamos, no texto de Elias, ele ora para que chova e vai aparecer um sinal de uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O sinal era pequeno, mas o que Deus havia de fazer naquele lugar era coisa grande. Ele derramaria uma abundante chuva depois de 3 anos e meio sem chover. Então, às vezes você está clamando, às vezes você está querendo parar de clamar por algo na sua vida, mas tem um pequeno sinal vindo, um sinal que parece ser pequeno, um sinal que parece ser insignificante, um sinal que parece não ser o suficiente, mas quando Deus quer fazer algo na sua vida, quando Deus quer operar algo na sua vida e você clamou, Ele vai te responder. Se você pediu, Ele vai te responder. Se você bateu, Ele vai abrir a porta, porque é o que a palavra de Deus nos revela. E Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa do que disse. Se Ele liberou
liberou uma palavra sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Amém? E muitas das vezes a gente fica cansado de pedir algo para Deus. Às vezes está passando por um problema no relacionamento, às vezes está passando por uma crise no relacionamento e está pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus uma mudança, pedindo a Deus uma transformação, mas nada acontece. Às vezes você pode estar passando por um problema na sua saúde, doenças, exames, situações que você ora, você pede a Deus uma cura, pede a Deus um milagre e parece que nada acontece. Às vezes você pode estar passando por um problema financeiro, onde você busca mudança, onde você busca estratégia, onde você busca recurso, onde você busca um milagre na sua vida financeira, mas nada acontece. Ei, toda promessa passa pelo teste do tempo. Não desista de clamar, não desista de buscar, não desista de falar com Deus aquilo que você precisa. Ele quer te ouvir, Ele precisa te ouvir, Ele está esperando o seu clamor, porque a sua persistência vai revelar a sua intenção, a sua persistência vai revelar se realmente você quer aquilo, se realmente você precisa daquilo. Quando a gente observa na Bíblia, os milagres que aconteceram foram com insistência, foram com persistência. Quando eu me lembro, das muralhas de Jericó caindo por terra, eles deram 7 voltas nas muralhas de Jericó. Não foi uma vez que eles deram, não foi 2 vezes, não foi 3, não foi 4, não foi 5, não foi 6. Foram 7 voltas para que as muralhas caíssem por terra. Muitas das vezes você não vai poder desistir de pedir algo para Deus. Ei, pediu uma, não aconteceu, pede de novo. Ah, pediu 2, não aconteceu, insiste de novo. O cego Bartimeu, ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali, quando as pessoas falavam para ele se calar, ele clamava mais alto. Ei, não deixa o mundo te calar, não deixa as adversidades te calar, não deixa as provações te calar, não deixa nada influenciar no seu clamor. Seja como aquele cego, quanto mais falarem, mais você clama, quanto mais acusarem, mais você clama, quanto mais desanimarem, mais você clama. Não importa a circunstância adversa, não importa a situação contrária, não importa o que as pessoas vão dizer. Continue clamando, continue chamando a atenção do mestre, porque em algum momento Jesus vai virar e vai dizer: ei, chama ele, ei, traz ele, e ali ele é curado, ali a vida dele é transformada. Então nós também somos dessa forma. Nós não podemos desistir de clamar, não podemos desistir dos nossos sonhos, não podemos desistir das promessas de Deus. Às vezes você pode falar assim: mas está demorando demais, tá doendo demais, eu não tô suportando, eu não tô aguentando. Mas a palavra de Deus para nós é a mesma que ele disse para Josué: ei, seja forte e corajoso, não temas e não desanimes, porque eu, Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. Se Deus está do seu lado, não para. Se Deus está do seu lado, não desiste. Não para de clamar, não para de pedir, porque enquanto você clama, Deus age em seu favor. Enquanto você se posiciona no seu clamar, Deus age em seu favor. E quando eu falo de clamor, não tem como não lembrar de Ana. Ana todos os anos subia ao templo para adorar, para entregar as suas ofertas. Mas em um ano determinado ela sobe diferente. Ela entrega ali o seu melhor, ela rasga o seu coração diante do templo. E ali Deus ouve a oração de Ana e Deus dá a ela um filho, Deus dá a ela um profeta. Entenda que Deus está esperando o nosso clamor, Deus está esperando a nossa entrega, Deus está esperando a nossa persistência, a nossa renúncia.
Enquanto você estiver nessa posição, você pode ter certeza que Deus vai fazer sobre a sua vida. Pode parecer impossível, pode parecer que não tem jeito, pode parecer que não vai dar certo, mas se Deus está com você, se você pedir, será dado. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai se abrir. E no devocional de hoje, é tão interessante que ela vem contar uma história pessoal dela. Ela vem falar que muitas das vezes ela pegou um avião, ela foi para um lugar e ela estava cansada de clamar. Ela orou por várias coisas, orou pela viagem, mas ela falou assim, não, sobre esse assunto eu não vou orar mais. E quantas das vezes a gente fala isso? Não, parece que Deus está em silêncio, Deus não me responde, Deus não fala comigo, sobre isso eu não vou pedir mais, eu não vou orar mais. E é aí que a gente falha, é aí que a gente erra, porque nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir de orar pelas pessoas que nós amamos, nós não podemos desistir de orar pelo aquilo que Deus colocou sobre as nossas mãos, a gente não pode desistir de orar por aquilo que nós precisamos, porque essa é a orientação, é buscar, é clamar. E ali é tão interessante que no momento que ela tem esse pensamento, ela recebe uma mensagem de uma pastora que orienta ela com essa passagem. Então foi uma resposta de Deus que era para ela continuar clamando, que era para ela continuar orando, que era para ela continuar buscando, porque Deus iria responder ela. E é tão interessante porque a Bíblia, ela é bem clara em dizer que no mundo nós teremos aflição, mas que Deus, que Jesus, ele venceu o mundo. Ele não nos prometeu que seria fácil. Ele não nos disse que a nossa caminhada com Cristo seria um mar de rosas, seria só vitória, que seria um mel, que seria doce. Não. No mundo teremos aflições. Teríamos dificuldades. Ele não poupou nem o seu próprio Filho unigênito Jesus. Jesus passou por aflições, passou por rejeições, passou por situações adversas, por situações contrárias. Ele sofreu, ele foi castigado, foi cuspido, foi humilhado, e nós não passaríamos por dor, por dificuldade, por aflições? Sim, nós passamos por isso. Mas ele venceu, e se ele venceu, através dele nós também vamos vencer, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus que nos alcança todos os dias. Nós podemos vencer todas as dificuldades. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e para ele não há impossível. Agindo Deus, quem impedirá? A sua causa não é impossível. O que você pede não é impossível. Pode até ser um milagre, mas não é impossível, porque o nosso Deus é especialista em milagre. Pode ninguém conseguir, pode advogado não conseguir, pode médico não conseguir, pode todas as profissões de renome e de poder não conseguir, mas o nosso Deus consegue, porque ele é o médico dos médicos, ele é o juiz do juiz, ele é o Senhor dos senhores. Não importa a nossa causa, não importa a nossa dificuldade, ele tem poder para fazer. E é isso que é o mais extraordinário. E o que eu vejo, que nesse devocional de hoje ela também traz, é que ela percebeu que essa desistência de parar de clamar, de parar de pedir, o desejo no coração dela de parar de orar por essa causa, também era uma manifestação de orgulho. Quantas das vezes nós somos orgulhosos e falamos, eu não oro mais, eu entrego nas mãos de Deus. Eu não vou orar mais por essa causa, eu não vou orar mais por essa pessoa. Muitas vezes, por orgulho, nós queremos parar de orar. Por orgulho, nós queremos parar de interceder, porque nós sabemos que através da nossa oração pode acontecer algo. E ali, por orgulho, por um sentimento ferido, por uma mágoa, por um ressentimento, a gente quer parar de orar. Mas esse não pode ser a nossa realidade. Independente do que acontecer, não pare de orar. Independente do que acontecer, não pare de clamar. Porque esse é a chave da nossa vitória. Essa é a chave da nossa bênção, é a oração. Quando a gente ora, Deus responde. Quando a gente ora, Deus move os céus.
Enquanto Moisés ele estava ali de frente ao mar, em uma grande dificuldade, os cavaleiros de Faraó, o exército de Faraó estava vindo atrás dele, de frente havia o Mar Vermelho, e ali ele vem clamar a Deus pedindo uma direção, e a palavra que Deus vem dar para ele é: diz ao povo que marche. Ei, não é para parar, não é para desistir, é para marchar, é para continuar. Então nós vamos observar que na Bíblia a gente encontra várias passagens falando sobre a importância de orar, a importância de clamar, que através do clamor tem milagre, que através do clamor tem libertação, que através do clamor tem cura, e várias passagens falando para continuar, várias passagens falando para insistir. E a Darcia colocou aqui que às vezes a prova é tão grande que ao invés de orar bate um desânimo e uma vontade de desistir. Claro, nós somos humanos, a vontade de desistir vai vir, o desânimo vai vir, a falta de vontade, a procrastinação vai vir, mas mesmo em meio a isso, não deixa de fazer, não deixa de buscar. Eu não consigo orar, chora. Eu não consigo chorar, geme, mas esteja na presença de Deus. Nem que você se ajoelhe e fica calada, só ouvindo o louvor e falou: Senhor, eu tô aqui, eu tô nos seus pés. Senhor, eu não tenho palavras, mas que o Espírito Santo venha interceder por mim com gemidos inexprimíveis. Que o Senhor venha receber, nem que seja a sua posição de adoração. Porque enquanto você se posiciona, Ele faz. Enquanto você se posiciona, Ele opera. Mas se a gente desistir, se a gente parar no meio do caminho, o milagre não chega, o milagre não acontece, a nossa vida não muda. Por isso nós não podemos parar. E aqui é tão interessante que a gente vai observar esse devocional e vai trazer uma outra passagem, né? Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, que diz assim: o Senhor não se demora em cumprir a sua promessa. Então, muitas das vezes a gente tem um sentimento que a promessa está demorando a acontecer, que parece que nunca vai chegar a hora, que parece que a gente nunca vai receber, porque quando a gente está na prova, parece que o tempo é maior, parece que é mais longo, é mais doloroso. Mas eu vejo que todas as pessoas que tiveram um chamado de Deus passaram por um tempo de teste, passaram por um momento de provação. Que bom ter você aqui, Girlene. E quando a gente observa a palavra do Senhor, a gente vai observar que Davi, ele recebeu uma unção para ser rei, mas ele demorou aproximadamente 14 anos para assumir o reinado. Veja que o tempo de espera foi longo. José, ele teve um chamado. Deus falou que iria levantar ele na família dele, que ele iria ser governador, mas até aquele momento chegar, ele passa por vários processos e mais de 10 anos se passam até que ele assuma aquele cargo. Moisés não foi diferente, ele foi chamado para ser libertador do povo de Deus, libertador do povo de Israel, mas passam-se mais de 10 anos para que ele assuma aquela função. Então não pense que está demorando, não é que a promessa está demorando, mas é que Deus está te preparando para receber essa promessa. O texto vem dizer: o Senhor não se demora em cumprir a promessa como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca. Então não é que a promessa está demorando, é porque Deus está nos dando tempo para nos prepararmos para receber a promessa, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos mudar o comportamento, para que nós possamos nos posicionar. Amém, irmã Vera? E nós podemos perceber que enquanto a gente não se posiciona, a promessa não chega. Enquanto nós não estamos no lugar que Deus deseja, o milagre não acontece. E às vezes a gente se questiona: meu Deus, por que eu orei, eu pedi e ainda não aconteceu, o milagre ainda não veio, a cura, a restauração, a provisão ainda não chegou. Mas é Deus nos preparando para receber. Porque às vezes, se você receber a provisão agora, você não vai saber administrar. Às vezes, se Deus te der algo agora, você não vai saber valorizar. Às vezes, se Deus
fazer nesse momento, você não vai atribuir a Ele a honra, a glória e o poder. Você vai pensar que foi pela sua força, você vai pensar que foi pelo seu entendimento, que vai pensar que foi porque alguém te ajudou, mas não. Quando Deus quer fazer, é no tempo dele e Ele nunca chega atrasado. É sempre na hora certa. E eu me lembro de um testemunho do nosso casamento. Quando a gente foi casar, eu tinha um sonho. E o sonho era casar e fazer festa de casamento. E ali eu fui fazendo tudo que eu tinha sonhado. O vestido que eu sonhava, o espaço que eu sonhava, tudo do jeito que eu queria. Fotografia, filmagem. E ali a gente começou a trabalhar, começou a pagar as prestações. Um ano antes a gente estava pagando tudo que a gente queria, buffet. E faltando 2 meses para a data que a gente tinha marcado para o casamento, a gente não tinha recurso. Então a gente adiou o casamento, jogou para mais 2 meses para frente. E chegando novamente a data do casamento, a gente não tinha recurso. E ali Deus fez algo extraordinário na nossa vida. Eu costumo dizer que Deus faz uns 45 do segundo tempo, né? Quando você fala assim, não tem mais jeito, agora acabou, não deu, Deus vai lá e se manifesta. Deus faz acontecer uma causa na justiça que estava parada há mais de 2 anos, sai exatamente naquele tempo e a gente consegue suprir todas as demandas que a gente tinha do casamento e a gente casa e a festa é linda e assim o sonho é realizado. Então entenda que muitas das vezes Deus não vai agir no nosso tempo, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é um tempo determinado para todas as coisas. Não é que está demorando, mas Ele já determinou o tempo para que cada coisa aconteça. Ele já determinou o tempo para que o milagre aconteça. A hora já está marcada no céu, só precisa que a gente se posicione, só precisa que a gente busque, só precisa que nós estejamos no lugar certo, no ponto de encontro, no lugar aonde Deus vai fazer. Então, nós não podemos desistir. Nós precisamos ter constância, continuar clamando, continuar buscando, continuar correndo atrás daquilo que o Senhor colocou sobre nós. E aqui, no texto de Trazendo a Consciência, vai dizer assim: eu não sei o que você tem pedido a Deus por muito tempo sem ter sido atendido. Ou quem sabe você, como eu naquele voo, já não saiba mais como pedir nem ao certo o que pedir. Pois alguma dor já se arrasta na sua vida por tanto tempo, com um fardo que não consegue mais enxergar saída. Vim aqui convidá-lo junto comigo a dizer não à desistência. Com fé, pediremos com obediência e seremos transformados, e com gratidão celebraremos todos os dias, pois vamos viver o nosso milagre. E qual é o nome da nossa igreja? Vivendo Milagres. Por quê? Porque a gente acredita que a gente vai viver milagres. Essa é uma promessa de Deus para nós. Quando nós acreditamos nele, nós vivemos os milagres de Deus. E aqui, a gente percebe que desde o dia que ela, começou a nunca mais parar de orar, de jejuar, de declarar o milagre, pelos olhos da fé, ela já vê as coisas se cumprindo. E aqui tem um exercício, hoje, falando como um ato de arrependimento diante de Deus pela falta de fé, escrever. Se você não tiver o devocional, pega um pedaço de papel, pega um caderno, separa um caderno para o nosso momento, porque o que Deus falar com você, anota, o que você sentir de Deus, o que Deus falar através de você, anote, porque muitas das vezes a gente vai precisar estar firmes nas promessas e a gente tem que se apegar àquilo que nos traz esperança, àquilo que Deus já declarou sobre a nossa vida. Então, pegue esse pedaço de papel e escreva qual é o seu milagre e ore. Peça a Deus para que Deus venha fazer, para que Deus venha realizar o seu milagre. A Dárcia colocou aqui: hoje eu li que o milagre demora a acontecer, porque se acontecesse constantemente não seria milagre. E isso é o fato.
O milagre é algo que não está no nosso controle. O milagre é algo que não está no nosso entendimento. Porque se fosse todo dia, seria cotidiano, não seria milagre. Seria corriqueiro, seria rotina, não seria milagre. O milagre realmente é uma experiência extraordinária com Deus. É quando os médicos dizem não tem jeito, é quando a medicina faz um diagnóstico e ali Deus ele vem com um diagnóstico diferente. Eu gosto muito de contar o testemunho da Maria Antonella. Acho que a Aline não entrou aqui com a gente, mas ela assiste a live gravada. E ela tinha um diagnóstico da medicina que ela não podia engravidar. O marido dela tinha um diagnóstico da medicina que não podia ter filhos. E ali Deus entrega um milagre. Ela passa, por uma perca de um bebê, mas o Senhor realiza um milagre. E hoje a filha dela tem 2 aninhos, linda, maravilhosa, é o nosso milagre correndo na igreja. E a gente vê o agir e o trabalhar de Deus. Então o milagre é isso, é algo extraordinário, é algo que foge do nosso controle. É algo que só Deus poderia fazer. Não tem como atribuir a outra pessoa. Não pode falar assim, não foi o médico, não foi o advogado, não foi o empresário. Não, é algo que você olha e fala assim, foi Deus. Foi Deus que fez, foi Deus que operou, foi Deus que realizou. Então, creia nessa palavra. Não pare de orar, não cesse de orar, não pare de pedir aquilo que está no seu coração. Não desista de pedir para Deus, porque quando você pede para Deus, Ele te ouve e Ele responde no tempo certo, na hora certa. E o hino, a reflexão do louvor de hoje é algo novo do Lucas Agostinho. Então, se você não conhece esse louvor, põe no YouTube, põe no Spotify, ouça esse louvor, ele é lindo e ele fala que Deus vai fazer algo novo. Ele fala que ele clama, para que Deus venha visitar e fazer algo novo. A pastora Joyce colocou aqui, que Deus primeiro nos prepara para depois nos entregar o milagre. É bem isso. Primeiro Deus vai fazer em nós, primeiro Deus vai preparar o nosso coração, primeiro Deus vai moldar o nosso caráter, primeiro Deus vai agir em todas as áreas para que quando o milagre venha chegar, a gente não venha perder. Para que quando o milagre venha chegar, a gente não venha tratar de uma forma errada, mas quando o milagre chegar, a gente venha estar preparada, a gente venha estar pronta, a gente venha estar da forma que Deus deseja. E aqui, no final, a gente tem a nossa oração de hoje que diz assim: Pai querido, hoje eu abro o meu coração, clamando pela Tua graça, o Teu favor sobre a minha vida. Quero reconhecer a minha falta de fé diante das situações difíceis. Eu sei que sem fé é impossível agradar a Ti. Eu decido hoje crer, pois a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e vivem segundo os Teus propósitos. Eu te amo e quero estar contigo todos os dias da minha vida em santidade e obediência, em nome de Jesus. Amém. Então eu quero te convidar a hoje tirar um seu tempo com Deus. Não sei se você vai orar agora, se você vai orar antes de dormir, se você vai tirar um tempo de oração ainda hoje, mas tire esse tempo para orar, para pedir mais uma vez, para continuar clamando pelo seu milagre, por aquilo que Deus já te disse que faria, por aquilo que você crê no seu coração que Deus vai fazer, porque Ele tem todo o poder para fazer. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, nessa hora eu quero apresentar todas as pessoas que estão comigo nessa live. Pai, que o coração delas venham arder pela Tua palavra. A Tua palavra ela é viva e eficaz, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Pai, ela faz aquilo que lhe apraz. Espírito Santo vai aumentando a fé de cada pessoa, vai levantando, Senhor, a fé de cada pessoa. Pai, injeta neles agora um combustível, Pai, para continuar na caminhada, para continuar na jornada, para continuar pedindo um milagre, que eles não venham parar, que não venham desfalecer, que não venham desistir, mas que venham ser renovados pelo Teu Espírito, para continuar na jornada, para continuar buscando, para continuar atrás daquilo que o Senhor, ó Pai, pode fazer, em busca de um milagre. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida de
cada uma delas, que cada uma delas venha ter uma semana abençoada. Pai, visita a casa, visita a família, visita os filhos, visita o negócio, Pai, visita o celeiro, visita as finanças, visita a saúde, Pai, visita os projetos, visita os sonhos. Eu não sei o que elas precisam, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece e o Senhor sonda. Vai realizando milagres, que elas possam testemunhar o teu agir, que elas possam testemunhar o teu mover, que elas possam testemunhar, ó Pai, a tua bondade, a tua misericórdia sobre a vida delas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem chegou na metade do devocional, eu vou deixar gravado no YouTube. Então clica no link da minha bio, lá tem o canal do YouTube, tem Spotify, tem todos os canais que eu estou presente. E lá você vai conseguir assistir novamente, vai conseguir enviar para uma amiga que não conseguiu participar online. E vai ser uma bênção, amém? Deus abençoe cada uma de vocês e até semana que vem. Fiquem com Deus.